Eu procuro meus irmãos. Observem os irmãos que aparentemente é um texto que está isolado, mas é um texto que traz no seu bojo, no seu ambiente bíblico, algo extraordinário. Um homem encontrou José que andava errante. José perdido no mato. Perguntou-lhe: que procuras? E esta resposta: eu procuro os meus irmãos. É impressionante que quando abrimos a Bíblia, nós temos esta segunda grande pergunta moral, que está aqui no capítulo 4 do livro de Gênesis. Onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei. Porventura sou eu guardador do meu irmão? Eu não sei. Eu não sou guardador dele. Eu não sou tutor dele. Eu não me interesso por ele. É a palavra de Caim respondendo a Deus. Mas aqui no capítulo 37 é um quadro diferente. É um homem errante naquele deserto que responde desta maneira: eu estou procurando os meus irmãos. Este mês de dezembro de 1989 tem me impressionado muitíssimo. 5 sextas-feiras. Nossos núcleos de oração tiveram pela primeira vez no ano 5 reuniões no mês. 5 sextas-feiras. 5 sábados. 5 domingos. Isto dá ao mês um crescimento significativo. Este dia marca o final de uma década e todos os jornais e todas as publicações principais estão tentando colecionar os grandes acontecimentos desta década. Sem dúvida, grandes acontecimentos. A revista de maior circulação no mundo, que é a Time Magazine, elegeu como homem da década Mikhail Gorbachev. Não é como eles fizeram durante todos estes anos o homem do ano. Eles fizeram o homem da década e disseram que é Mikhail Gorbachev. E este homem declarou, numa entrevista que a mesma revista publica, ele declarou que, graças a Deus, está conseguindo realizar as reformas que tem sonhado. É algo extraordinário. Perguntaram ao jornalista qual o maior acontecimento da década. Ele disse: a queda do Muro de Berlim. Mas por detrás da queda do Muro de Berlim, nós temos uma porção de outras quedas e uma porção de outras mudanças. Este dia marca o início da última década do século XX. Logo nós estaremos no século XXI. Parece incrível que nós estejamos passando do século XX para o século XXI dentro de 10 anos. E é interessante que o segundo Congresso Lausanne, realizado em Manila em julho do ano passado, decidiu colocar como meta principal
do último decênio, a evangelização do mundo e o alcance das derradeiras nações que ainda não foram atingidas. A revista Geographic Magazine publicou neste mês de dezembro, aliás, no mês de novembro, que chegou agora em dezembro, uma reportagem que é tremendamente impressionante. Um dos países mais atrasados do mundo, onde nunca a civilização tocou. E eles trazem uma reportagem ilustrada, uma reportagem belíssima, de como se pode viver num atraso tal que nós diríamos na Idade da Pedra, e poderíamos dizer antes da Idade da Pedra, a maneira como aquela gente vive. E a coisa que mais eles conseguem para conseguir dinheiro para viver é produzir mel. E é impressionante ver aquela luta do repórter que gastou 5 anos para conseguir entrar dentro daquele bloco. A meta de Lausanne II é alcançar estes últimos países onde a nova do Evangelho não chegou. É um país que não tem um rádio, que não tem uma emissora de rádio, não tem um meio de comunicação. E a Geographic Magazine traz tudo ilustrado com os retratos, com aquela gente que inspira compaixão. Eu já li aquele artigo todo e tenho vontade de ler outra vez. A maneira como aquele povo vive, o primitivismo, mas também não há crime e não há outras coisas que não acontecem ali. Agora a meta é alcançar todos estes povos. Estamos vivendo no meio de crises, crises de um lado, grandes oportunidades de outro. Um jornalista perguntou ontem no programa de rádio pela manhã, como o senhor explica que um policial fardado tivesse roubado 2 automóveis, fosse o responsável por uma quadrilha de roubo de automóveis e ainda continuar no quadro da polícia como policial? E a resposta foi, neste país há lugar para tudo. O presídio de 28 presos amanheceu esvaziado. A maioria saiu durante a noite passada, de 30 para 31. Estamos quase que desatinados. Existem fundamentos que começam a balançar, há conceitos que estão mudando assustadoramente rápido. A televisão está se incumbindo de moldar uma mentalidade amorfa, anômala, errada, transviada, por assim dizer. E há um hino do nosso cantor que formula uma pergunta que eu creio caberia nesta hora. A verdade onde estará? Nós temos desafios que precisam ser tomados individualmente. Nós temos desafios que realmente nos devem fazer pensar. Mas eu quero, na primeira parte destes desafios, que eu vou enumerar no culto da noite, eu quero que nós comecemos por este desafio doméstico. Onde está o meu irmão? O que está acontecendo ao meu irmão? Os irmãos observem pela leitura que fizemos que este é um texto eminentemente rico, porque ele mostra um homem rejeitado. Ele mostra um homem largado pelos seus irmãos. Ele mostra um homem que realmente estava marcando na quadrilha dos seus irmãos um lugar tremendamente desfavorável. Mas este homem recebe do pai uma incumbência. Os seus irmãos estão lá em Siquém. E você precisa ir a Siquém ver o estado dos seus irmãos. Os irmãos observem
que há aqui uma série de coisas que o Jacó disse que ele havia de detectar em relação aos seus irmãos. Enviar-te-ei a eles. Vai ver se os teus irmãos estão bem. Verso 14. Segundo, vê se os rebanhos estão bem. Terceiro, traze-me um relatório de resposta. Meus irmãos, existem coisas extraordinárias aqui. Esta região de Hebrom era uma região privilegiada no criatório, era reunião de gado, reunião de ovelhas, e era também reunião de olivais muito grandes. É uma região no sul da Palestina, que está adiante de Hebrom. Hebrom está a 30 quilômetros de Belém. E em Hebrom estão enterrados todos os patriarcas. E adiante está esta cultura maravilhosa. Os irmãos de José tinham andado a uma enorme distância para aproveitar uma terra promissora, para aproveitar um ambiente onde as ovelhas podiam crescer mais rapidamente. E de repente José recebe este desafio. Você vai procurar os irmãos, você vai descobrir uma notícia sobre os seus irmãos. E eu quero um relatório com esta notícia. Os irmãos observem na quarta página do boletim de hoje que eu menciono o fato de que o pastor Enéas está com esta incumbência principal, dentre outras, de integração de cada um de nós no corpo da igreja de uma maneira maravilhosa. Quando nós procuramos os nossos irmãos, nós descobrimos coisas que nós só sabemos quando nós realmente os procuramos. Vai à procura dos seus irmãos, eles estão longe. Recebi hoje um telefonema de Carlos, o nosso Carlos, dizendo: eu estou bem aqui na Bahia, eu estou com os meus irmãos, mas eu estou com saudade da igreja. Carlos, com saudade da igreja. Recebi ontem um cartão de Abinoam, Abi, lá na Califórnia, lembrando da igreja. Recebi há uma semana atrás um telefonema de Washington, de Zuzu, dizendo que está sentindo lá na América muita falta daquilo que existe entre nós, este grande amor de uns com os outros, e que ela está se sentindo assim um pouco separada, um pouco isolada. E nós começamos então a pensar nestes irmãos que estão distantes, e eu gosto de uma expressão americana que nós podíamos adotar. They are just a prayer away. Eles estão apenas à distância de uma oração. Que coisa extraordinária! É uma igreja com gente tão distante. Lá está a nossa Rosa, que hoje está conosco, mas domingo já estará em Brasília. Lá está a nossa Eunice, que hoje está conosco, mas domingo já estará em Brasília. Lá está o nosso missionário Pedro Lima, que está em Brasília, mas está conosco presente. E cada um deles está apenas à distância de uma oração. Vai procurar o irmão. José disse: eu estou procurando os meus irmãos que me invejam. Que coisa quase que contraditória. Os irmãos o invejavam, os irmãos o criticavam, os irmãos o censuravam, os irmãos censuravam o pai porque lhe dera uma capa de várias cores. Vai procurar os irmãos, aqueles irmãos que o invejam.
Esta inveja, quando existe no coração, a tendência dela é crescer. E como se faz necessário alguma coisa que impeça esse crescimento, que erradique esse crescimento? Vai procurar o seu irmão que o inveja, o seu irmão que não quer vê-lo crescer. Eu estou à procura dos meus irmãos que me odeiam. Era o quadro de José. Eu estou procurando os irmãos que me odeiam. Os irmãos que têm aquele meu disco com mensagens, conhecem aquela história daqueles dois irmãos lá de Cavinha, quando estava em visita a Itapiruna, na casa daquele santo varão, pastor Nilo Siqueira. E ele me disse: o senhor vai pregar em Cavinha. E ali em Cavinha ele me disse: eu tenho um problema na igreja, eu tenho dois rapazes que se odeiam, e a família é crente, e a senhora dona do sítio é uma das grandes colaboradoras da Escola Bíblica do Ar, e ela pediu que o senhor, vindo a Itapiruna, vá comigo a Cavinha, e então que o senhor chegue lá para visitá-la, porque ela tem problema com os filhos, porque dois filhos se odeiam. Como foi alegre ir naquela carroça vagarosa, com aqueles solavancos tão grandes, e chegar lá naquele sítio para almoçar, e sentar naquele galinheiro com o rapaz, e falar com ele: quantos são na sua família, como se eu nada soubesse. E ele disse: nós somos dois rapazes e tal. E eu disse: onde é que está o seu irmão? Ele disse: não me fale meu irmão. Eu não falo meu irmão. Eu, se pudesse, mataria o meu irmão. Era ódio. E eu conversei com ele, falei da minha experiência na igreja, falei daquela mãe que ajudava a escola bíblica, e fui preparando o caminho, e ele foi amansando. E eu saí dali e fui lá para o outro. E cheguei lá: quantos são na sua família? São os dois. Onde é que está o seu irmão? Não me fale meu irmão, eu não tenho irmão. Os irmãos já ouviram aquela mensagem. Mas foi glorioso quando eu cheguei e disse àquela irmã: os seus dois filhos vão almoçar juntos. Ela disse: pastor, não me diga, coloca o prato, eles vão almoçar juntos. Eles me prometeram, eles vão fazer as pazes. E fizeram as pazes. E eu me alegrei. E ela faleceu não muito tempo depois, e o pastor Nilo também faleceu. Mas a paz voltou à família. Há uma menção na Bíblia que os irmãos que quiserem podem dar uma olhadinha aqui em Filipenses, e sublinhem isso aqui, porque é muito significativo esta alusão de Paulo. Ele faz uma referência aqui a duas senhoras. Filipenses 4:4. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que façam as pazes. 4:2. Filipenses 4:2. Evódia e Sintique, uma não gostava da outra. Evódia e Sintique. Nós não temos na nossa igreja, infelizmente, nem Evódia nem Sintique. Mas essas duas senhoras não se davam. Paulo disse: eu estou pedindo a Deus aqui dentro da prisão que essas duas mulheres façam as pazes. Evódia e Sintique. Porque Paulo sabia que aquela inimizade ia impedir que a igreja florescesse. Duas mulheres. É significativo que fossem mulheres, não fossem homens. Mas são duas pessoas que estavam na mesma igreja, tinham o mesmo amor a Jesus Cristo, mas não se davam. E Paulo diz: eu rogo a estas duas madames que elas façam as pazes, que elas passem a pulsar o coração como um coração que serve ao Senhor. E eu procuro os meus irmãos que me invejam.
Eu procuro os meus irmãos que me odeiam. Eu procuro os meus irmãos que estão conspirando contra mim. Quando nós lemos o texto, vemos que eles estavam fazendo um plano. Lá veio o sonhador maior, vamos dar um jeito de acabar com ele. Eles estavam conspirando contra ele. Eu procuro os meus irmãos que conspiram contra mim. Eu procuro os meus irmãos que estão dispostos a matar. E como fizeram? Quando nós lemos o capítulo 37, nós sentimos a intervenção de Deus que impediu que acontecesse a grande tragédia. Meus irmãos, eu fico encantado quando eu leio a Bíblia e leio daqueles dois irmãos que tinham um problema e que aparecem no capítulo 15 de Lucas, e leio daquele mais jovem que vai e mete os pés pelas mãos e joga fora o dinheiro e cai na infidelidade, na imoralidade, mas de repente diz o texto que ele, caindo em si, disse: eu levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei. E a Bíblia diz que quando ele ainda estava para chegar, o pai saiu correndo, veio abraçar, vamos dar roupa nova. Estava já pronto, esperando pela sua volta. Nós somos privilegiados por ter uma igreja como a Igreja da Esperança. Eu disse à dona Ideia, e a dona Ideia concordou comigo, que aquela festa do dia 23, para mim, podia perfeitamente ser chamada Festa do Grande Amor. Não houve absolutamente nada fantasiado. E eu digo aí na quarta página do boletim que a saída veio o irmão Luiz Eduardo dizer que estava triste porque os adolescentes não tinham podido prestar a homenagem, disse ele, no nosso coração. Que lindeza! E disse: mas eu quero entregar o presente que nós compramos, nós adolescentes. É uma igreja marcada pelo amor. Mas é uma igreja espalhada, como já disse ao início, não conheço outra mais espalhada. E quando nós conseguimos olhar para o rol de membros, e se os irmãos quiserem fazer uma checagem, falem com a diaconisa Mavi e vejam estes ausentes, que são tantos e são muitos ausentes. Meus irmãos, que nós possamos traçar um plano, e eu estou trabalhando com o pastor Enéas para fazermos um plano de ver que nós consigamos atingir esses ausentes. Eu procuro os meus irmãos que estão ausentes. Eu fico encantado com esta igreja no que diz respeito a procurar os irmãos que estão doentes. Eu não creio que haja muitas igrejas em que os crentes vão em grupos visitar os doentes. Isso me encanta. Mas nós não estamos ainda treinados a visitar aqueles que estão ausentes e que não estão doentes fisicamente, mas quem sabe estão doentes espiritualmente e não vêm porque estão doentes espiritualmente. E aí nós temos que fazer esta procura. Como eu gostaria que os irmãos, que são um grande contingente, graças a Deus, no sentido da mordomia financeira, porque graças a Deus temos um grande grupo de contribuintes que contribuíram todos os 12 meses e mais darão, porque mais gostariam de dar, mas como seria interessante observar aqueles que não dão, que não oferecem à igreja o seu dinheiro. Eu estava olhando aquele quadro ali, um dos irmãos que ganha muito bem na nossa igreja está inteiramente ausente ali o ano todo. E é um dos grandes salários da igreja. E a gente não entende. Eu procuro os meus irmãos que estão doentes no que diz respeito à mordomia, que estão em branco. Eu procuro os meus irmãos que estão doentes no pecado.
Nós temos que crer que quem não está em Cristo está perdido, seja nosso filho ou nossa filha, seja nosso pai ou seja nossa mãe. Se está sem Cristo, está perdido. Eu procuro os meus irmãos que estão perdidos. Chegou uma senhora ao pastor Isaías Pereira de Lima e disse-lhe assim: pastor, eu acordei para uma coisa. O meu pai está doente, está com barbas crescidas, está na cama, não quer mais conversar com ninguém. E o meu pai, eu acordei ao fato de que o meu pai está perdido. E o pastor Isaías disse: onde é que está seu pai? Está em tal lugar. Eu vou dar uma chegada lá. Chegou lá, o velho estava na cama. E ele disse: então, eu estou aqui a pedido da sua filha. Como é? A minha filha? É, a sua filha pediu para eu lhe fazer uma visita. A minha filha? A minha filha pediu para o senhor vir me visitar? É, a sua filha pediu para eu vir visitá-lo. Mas quem é o senhor? Bem, eu sou pastor que estou visitando aqui essa região, e a sua filha disse que o senhor estava um pouco enfermo, que ela queria muito que eu viesse para ter uma conversa com o senhor, para animar o senhor. A minha filha mandou o senhor me animar. Mas o que é que o senhor pode dizer para me animar? Bem, eu posso dizer que Jesus ama o senhor. Como é? Eu posso dizer que Jesus ama o senhor. O senhor está dizendo que Jesus me ama? É exatamente isso, que Jesus ama o senhor. A sua filha pediu que eu viesse aqui para lembrá-lo que Jesus ama o senhor. Jesus me ama? Ama. E eu vou acrescentar uma coisa. Jesus não apenas ama o senhor, mas gostaria de escrever o seu nome no livro da vida. E o velho abriu os olhos, passou a mão na barba e disse: como é? Que livro é esse? É o livro da vida eterna. É o livro daqueles que não morrerão nunca mais. É o livro daqueles que aceitam a Jesus Cristo. Ah, moço, eu acho que isso já está muito tarde para mim. Isso é uma história muito antiga. Não, não está tarde, porque na Bíblia conta que o ladrão estava na cruz ao lado de Jesus, estava morrendo e estava na hora de morrer. Mas ele fez uma mudança e disse para Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus disse a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele disse: isso está na história? Está na história de Jesus. É um que estava morrendo, estava no fim. O senhor não está morrendo ainda, o senhor está doente, mas não está morrendo. E Jesus ama o senhor, e Jesus me mandou aqui para dizer que ele está querendo escrever o seu nome no livro da vida. O velho deixou cair uma lágrima e disse: sabe de uma coisa, pastor? Eu vou querer mesmo que ele escreva. Vamos ver um jeito dele escrever. E o pastor Isaías disse que olhou para o velho e disse: se o senhor realmente quer aceitar Jesus como seu Salvador, segura a minha mão. E o velho apertou a mão dele e disse: agora está escrito. E o pastor Isaías disse: está escrito. Os irmãos se lembram, em agosto passado, quando o Dr. Donald Green esteve aqui e falou que ele era diretor da sua escola bíblica dominical, que ele era um diácono coordenador da igreja, a grande igreja, mas que ele nunca tinha realmente decidido procurar alguém para falar assim de uma maneira direta do Evangelho, e principalmente os seus vizinhos. E ele contou aqui que veio aquele senhor de outra igreja e disse: olha, Donald, se você fizer isso, você vai gostar. E foram visitar um vizinho que por muitos anos estava ali, e aquela senhora, quando recebeu a visita, disse: interessante, nós estávamos esperando por muitos anos
que um dia o senhor viesse nos falar da sua igreja. E o senhor demorou um pouco, mas o senhor veio. E o Dr. Donald Green disse: foi a maior vergonha da minha vida, porque eu era diretor da escola bíblica dominical e eu ia visitar os ausentes, mas eu ia visitá-los com vontade que não estivessem em casa. Eu chegava, dava uma batidinha, se não respondia, eu ponho o meu relatório, visitei. Mas eu não estava realmente procurando ver as pessoas. Mas depois daquele dia, ele disse: eu acordei a uma coisa que trouxe a maior bênção da minha vida. E disse ele: hoje a Jane, minha esposa, é uma das que mais querem fazer esse tipo de trabalho. Meus irmãos, vamos hoje buscar nossos irmãos. Não vamos dizer, como disse Caim a Deus: sou eu o guardador do meu irmão? Vamos a exemplo de José levantar. Por que é que aquele irmão está ausente? Eu não tenho visto a igreja, ele não tem vindo. O que teria acontecido? Eu vou procurar o meu irmão. Eu vou falar com o meu irmão. Eu vou trazer o meu irmão. Eu vou procurar o meu irmão que me inveja. O meu irmão que me odeia. O meu irmão que conspira contra mim. O meu irmão que quer me matar. Eu vou procurar o meu irmão enfermo. Eu vou procurar o meu irmão ausente. Eu vou procurar o meu irmão carente. Eu vou procurar o meu irmão caído. Pais e mães perdidos. Irmãos e irmãs perdidos. Parentes perdidos. Eu vou procurar o meu irmão. Eu vou pedir aqui o irmão Eric cante agora, enquanto o irmão Eric está cantando. Nós vamos realmente fazer deste momento o momento de procurar nossos irmãos no coração, de procurar nossos irmãos em oração, de procurar nossos irmãos como toma. Deus abençoe. Tal qual estou em si, Senhor, pois o teu sangue remido perdeste pelo pecador, Salvador, me achei. Na Austrália, naqueles 45 dias sem parar, e fui visitado por uma jornalista na cidade de Melbourne que me falou dos problemas da igreja de Geelong, uma cidade muito importante da Austrália do Sul. E ela disse: já que o senhor vai a Geelong, eu queria encarecer a necessidade de muita oração pela nossa primeira igreja batista de Geelong, onde o senhor vai pregar. E eu fiz isso. E cheguei em Geelong, eu tinha que viajar para a Austrália do Sul naquela tarde, e o culto deveria terminar no máximo às 4 horas. Foi uma recepção calorosa daquela igreja. Me fizeram uma recepção à noite de sábado, e domingo eu falei de manhã e à tarde. Falei 2 vezes e ia para a Austrália do Sul falar a 3ª vez. E um coral muito bonito de Beca cantou. O santuário estava muito cheio. E eu preguei sobre o Evangelho da Graça de Deus. E chamei a atenção ao fato de que o Evangelho da Graça de Deus produz graça. E disse que eu tinha vontade que, ao apelo, algo começasse a acontecer com os crentes para depois acontecer com os não crentes. E mal eu dei o apelo e pedi o Fred Levitt para dirigir o hino de apelo,
Saiu um corista com beca, saiu, veio na frente, tirou um revólver debaixo da beca, colocou na mesa e disse: o meu ódio agora acaba. E não dava para entender, eu não podia conversar com ele, porque outros estavam ouvindo, mas foi uma reviravolta na igreja. E o povo começou a vir e vir em tal grupo que eu tive que sair antes do término final, porque eu tinha que tomar o avião, senão perderia o avião para a Austrália do Sul. Foi, na campanha da Austrália, a maior reunião. Começou com um corista vestido de beca, que tinha cantado no início do culto e que tinha uma arma embaixo da beca para cometer algum tipo de desatino. Vamos, meus irmãos, tomar esse momento para colocar em nosso coração a decisão de buscar no nosso irmão, quaisquer que sejam as circunstâncias. Eu gostei que o Eric cantou este hino tal qual estou. Vamos, tal qual estamos, tomar essa decisão. Vamos encher de amor este ambiente. Nós vamos encerrar com o Dr. Adez cantando para nós este último hino do cantor Dr. Adez, que é o hino que formula a pergunta: a verdade onde estará? E que nós sabemos onde está. Enquanto esta música é tocada, os irmãos tomem as suas decisões. Tomem as decisões para cumpri-las. Tomem a decisão para realizá-las. 581. Vamos, inclusive, cantar dele, porque a letra dá muito bem com a situação brasileira. 581. E nós cantaremos tomando a nossa própria decisão. Fazer a sua oração, aproveite e venha. Deus, aqui estão esses corações quebrantados e não há vitória espiritual sem quebrantamento. Coloque a tua bênção sobre esses que estão ajoelhados e quebranta os que estão endurecidos, para que Jesus Cristo realmente tenha glória neste culto. Continue conosco enquanto oramos e cantamos. Tira a nossa máscara, revela-nos o verdadeiro estado do nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. De pé, cantemos as duas últimas estrofes e o último apelo para este movimento. Sentindo que ainda o Espírito Santo não teve liberdade plena. E Ele quer ter a liberdade plena. Traga ao altar o seu problema. Traga e saia daqui com a liberdade plena. Nós vamos cantar a última estrofe. Logo depois eu celebrarei a bênção lá no fundo.
dedicamos as vidas aqui presentes no teu altar. Nós te dedicamos também aquelas que antes vieram e aquelas também que estão nos bancos, mas que ali, Senhor, estão dedicando. Nós sabemos que a tua igreja precisava desta hora e tu nos deste este momento. Nós louvamos, ó Senhor, porque tudo fazes bem feito e queremos a tua graça e a operação do teu Espírito por inteiro em nossos corações. Dedicamos-te as vidas e dedicamos a nós mesmos, as nossas famílias, a nossa própria vida pessoal, para que nesta igreja possamos ter aqueles que buscam seus irmãos, que tragam, Senhor, com os irmãos as almas preciosas para serem salvas. Em nome de Jesus.